noite, estamos começando mais um Shima Talks. O meu nome é Aiesa e sejam todos muito bem-vindos para esta edição. Bom, para quem está participando pela primeira vez do Shima Talks, ele funciona, tem o seu formato presencial aqui dentro do Centro de Inovação. Então, a ideia principal dele é aproximar as pessoas do Orion Park, falando sobre temas diversos, enquanto tomamos um baita chimarrão e fortalecendo a cultura da região. Bom, devido aí às nossas situações, passamos para o online, então é todo mundo, cada um com o seu mate, conectados pela internet. O Shima Talks, ele acontece, realizado graças ao Orion Park com os seus mantenedores, a Turma da Árvore, AT Plus Telecom, FAPESC e Prefeitura de Lages. Aos nossos apoiadores, o Sebrae Santa Catarina, no qual temos uma sala toda personalizada, onde acontece o Shima Talks presencial, que vocês podem ver aí ao fundo da minha câmera, da câmera do Gil, e também a Mate Inbox, que nos fornece aí um cupom de desconto, o Shima Off 10, para que você possa fazer compras, de mate no site deles, que é mateinbox.com.br, e também fornece um kit para sorteio, que a gente sorteia sempre no final do Shima Talks. Vale lembrar que se você for postar alguma coisa na rede social, lembre de seguir o @Orion Park e também de usar a hashtag Shima Talks. Hoje o tema é Transformando a Pesquisa Acadêmica em Negócio. Fala aí, Gil, quem são os talkers de hoje? Obrigado, Aiesa. Obrigado das palavras da introdução aí. Esse é um tema que a gente já é desafiado em alguns outros Shima Talks, a gente já acabou comentando sobre isso, mas sempre fica um sentimento de desenvolver um pouco mais esse assunto, como você bem falou, hoje a gente está nessa situação, de totalmente remoto, já tivemos alguns momentos aqui nessa sala falando sobre esse assunto, inclusive foi em agosto do ano passado, então a gente teve um tema bem especificado nessa parte, mas mais no sentido de integrar empresas com a academia. Hoje, a ideia é mais voltada assim, ao desenvolvimento de novos empreendedores mesmo, então aqueles acadêmicos, aquelas pessoas, aqueles pesquisadores que tiveram seu trabalho de pesquisa focado em algum segmento específico, e quando vai ao mercado de trabalho, acaba tendo essas dificuldades, de entender um pouquinho mais o que acontece, no mundo dos negócios, e como a gente pode facilitar isso. Então, o grande desafio hoje do Shima Talks é a gente fomentar um pouquinho mais, talvez trazer algumas iniciativas, apresentar alguns cases aqui, e os depoimentos dos nossos talkers. Então, temos a professora Carla. Muito bem-vinda, professora Carla, representando o NIT, da UDESC, o professor Meyer, representando o governo do estado, através da SDE, o professor Chimalski, aqui da UDESC, CAVE aqui de Lages, e também empreendedor, empresa incubada aqui no Orion Park, e o Pedro, indicação da CAT, nossa grande parceira aqui do Orion Park, vai falar um pouquinho como foi esse processo dentro da sua empresa, Pedro? E já iniciando então o nosso bate-papo, então, no primeiro momento, a gente tem esse momento agora dos talkers fazer essa breve apresentação. A gente diz que é um momento para a gente esquentar a conversa e no segundo momento a gente faz o bate-papo entre todos os participantes. Certo? Eu estou aqui com o meu chimarrão. Quem tiver seu chimarrão também, fique à vontade aí. Nós simulamos essa roda de mate aqui virtual, e a gente vai batendo um papo aqui até o final do nosso Shima Talks. Certo? Então, convido então a professora Carla. Carla, seja muito bem-vinda. Professora Maria, aqui da UDESC, que fez essa indicação, professora da Maria, também que é empreendedora, é professora e também coordenadora do NIT aqui de Lages, professora Carla, fique bem à vontade, seja bem-vinda também. Obrigada, Gil. Boa noite a todos, os meus colegas da UDESC, aos parceiros aí de outras instituições. Eu vi até que o pessoal de São Paulo, NIT aqui também de Nova de São Paulo, Prudente, está acompanhando, bem legal. E está esquentando a plateia, diversos participantes aí. Eu sou Carla, então, trabalho aqui na reitoria da Universidade, da UDESC em Florianópolis, sou coordenadora de projetos de inovação da UDESC, então a CIP, assumi agora com a nova gestão em abril, em meio a esse momento diferente, essa pandemia, esse isolamento, e a gente vem aí com esses desafios.
e aí com um tema bem relevante, que é incentivar as parcerias, né? E aí, justamente, pegar e tirar da universidade as nossas pesquisas, os nossos TCCs, teses e dissertações, e fazer com que isso saia da universidade e vá justamente para a sociedade, para as empresas, ou que isso realmente vire um negócio, né? Então, um dos papéis da coordenadoria é incentivar o empreendedorismo, tá? É ter essa parceria com as incubadoras, para que, de repente, os nossos alunos já vão com as suas ideias direto, os seus negócios direto para uma incubadora. Então, a gente tem esse objetivo, realmente, de incentivar essas parcerias, e aí, é o reitor passando para dar um oi agora, gente. E aí, incentivar essas parcerias com o Orion Park, reitor. Então, chame para o bate-papo aí. Chama para fala? Chama. Olá, pessoal, tudo bem? Desculpa aí, eu atrapalhei a coordenadora aqui, tá? Tá todo mundo bem? Tudo certo. Valeu, parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau. E a gente está, né, no presencial aqui, trabalhando e fazendo as atividades. Então, um dos objetivos é essa questão da empreendedorismo, incentivar as parcerias, e aí empresas, e a gente está sempre ligado nesse ecossistema de inovação, é um dos papéis dessa coordenadoria que eu estou à frente agora. Então, assim, muitos desafios, e um deles é justamente esse do tema atual que a gente está tratando, né, que é tirar, então, a pesquisa acadêmica e ela realmente virar negócio, tá? Então, a gente sabe que dentro da universidade nós temos diversas áreas de conhecimento, diversas áreas do saber, nem todas elas são voltadas a isso, né, vão realmente ter isso. A gente entende que a pesquisa básica é importante, mas a nossa coordenadoria, ela foca em projetos de inovação. E quando eu falo em inovação, a inovação ela acontece fora, né? Ela acontece realmente saindo para o mercado. Então, é esse conceito que a gente quer realmente difundir dentro da universidade. E aí está aqui o professor Marcos Chimalski, né, que a gente tem incentivado a fazer alguns negócios com empresas, tal, envolvendo os alunos, a professora Maria também, de Lutz, sempre envolvida nessas ações de inovação. Aí, claro que para isso a gente sempre depende também, né, falando, é uma questão que a universidade pública sempre depende de recursos, né, a gente sempre tem essas questões que a gente também está atenta com relação a captar recursos também para poder sair com pesquisas aplicadas aí, sair com parcerias para essa inovação, sim, mas a gente tem esse foco, tá? Tem esse enfoque que a gestão considera bem importante, que é reforçar aí as nossas saídas aí para a inovação e para o mercado, sabe? E a gente realmente ir para fora dos muros da universidade, né? Uma coisa que a gente sempre tem reforçado essa fala, sabe? Tem incentivado os nossos pesquisadores, que já têm um histórico de fazer isso, tá? Não vamos dizer que isso vai começar, porque não, isso já vem de um longo tempo de estrada, sabe? Que a gente tem excelentes pesquisas, excelentes pesquisadores já com um histórico aí de fazer esses movimentos, tal, e a gente vem com um reforço agora de manutenção disso, de manter e ampliar cada vez mais essa relação, sabe? Então, obrigada pela oportunidade para a gente poder discutir mais. Obrigada aí. Legal, professora. Ficamos muito gratos pela sua participação também. Professora, reitor ali também. Já convido para participar aí. Se tiver outra sala aí, convido para participar também. Sim. Tá certo. Pessoal, temos 48 pessoas aqui na sala, né? E como tem pessoas de outras cidades, se quiserem mandar no chat ali as cidades que vocês são aí, vão mandando ali só para a gente ver o público que está aí participando conosco, né? Então, fiquem bem à vontade ali, Caçador, Videira, aí, sejam bem-vindos, né? Aqui nossos vizinhos aqui, né? Xanxerê, Lebon Regis, Videira, galera de Videira, hein? Participando bem, o professor Leandro aí fez o serviço aí. Presidente Prudente de São Paulo, Rio do Sul, São Paulo também, Luzerna está se destacando bastante também nessa questão de inovação, né? Ibirama aqui também. Legal. Muito grato aí a participação de todos, né? Já passando para o nosso segundo talker, então, já convido o professor Meyer, então,
dar essa visão um pouquinho mais de órgão público, né? Então, visão aí da SDE, né? Todo o trabalho que a FAPESC está desenvolvendo também, né? Acho que nesse sentido. O professor Meyer também, que é conselheiro aqui do Orion Park, né? Tivemos reunião no início da semana aqui do Conselho do Orion, semana passada da Assembleia, o professor Meyer muito presente, né? Obrigado, professor Meyer, e fique à vontade aí. Obrigado, Gil. Uma hora estava no Orion Park, na outra hora estava também no Conselho Administrativo lá em Videira, do Centro de Inovação de Videira, com o Leandro, né? Por isso que eu acho que eu estou passando mais tempo com vocês do que com a família. Mas isso é algo muito bom também, tá? De certa forma, porque concretiza uma etapa profissional na vida da pessoa. Vou aqui também falar um pouco aqui do que passou a Carla, né, Carla? É só a gente entrar em live, chega reitor, chega tudo. Já estou até olhando para o lado para ver se aparece governador, alguma coisa aqui, secretário, alguma coisa no meio do caminho para falar. Né? Ó, falei, tocou o celular. Brincadeira, mas não vou atender. Então, boa noite a todo mundo. Sou o professor Maier, estou como diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina. A minha formação é a área da computação, eu atuo na área da inovação e do empreendedorismo já há uma longa data. Comecei na Fundação CERT, né, em Florianópolis, na UFSC, no Centro de Inovações de Negócio. De lá para cá, apesar que me esmerei aí dentro da área da tecnologia, antes disso fiz gastronomia e posteriormente comecei, não sei se por questões da vida, a me aproximar cada vez mais do empreendedorismo e da inovação. Foi consequências de pontos na vida. Então, eu fui coordenador de incubadora na universidade, depois eu fui coordenador institucional de incubadoras e parques tecnológicos, vi nascer todos os projetos Centro de Inovações lá em 2012, fui gerente de projetos estratégicos da reitoria, lecionando disciplinas de computação na área da engenharia de software, programação orientada a objetos, enfim, qualidade de software, mercado de TI. Sou autor de alguns livros da área da computação, diretor do Centro Tecnológico da Universidade, diretor de novos negócios da ENG, e posteriormente aí meu último desafio, há uns 6 meses mais ou menos, quando fui convidado pelo Estado para fazer frente aí também ao Centro de Inovações. Então, dentro das nossas maiores atuações está a Rede Catarinense de Centro de Inovações, que são 15 centros de inovações espalhados pelo estado de Santa Catarina, de um propósito de 21 regiões que a gente quer chegar. Estamos chegando agora, mais do que dobrando a quantidade de centros de inovações a serem inaugurados até o final do ano. Então, nós temos 5 ativos, vamos ativar mais 6 agora. Então, vamos passar para 11 centros de inovações ativos, compondo a rede catarinense aí de centros de inovação. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês e quem sabe eu posso contribuir um pouco aí com o tema de como que a gente consegue transformar todo aquele nosso suor acadêmico e dedicação acadêmica, crítica acadêmica, em possibilidades, em business, e como a gente conecta isso com o setor produtivo e com a realidade. Espero que eu possa contribuir com o tema. Vou deixar aqui no chat meus contatos. Obrigado, gente. Perfeito, professor Meyer. Obrigado das palavras aí. O Afonso também está compartilhando aqui no chat, né, a nossa planilha do network, né? Então, no final do Chimatalk sempre há uma troca de cartões, né? Então, a gente simula isso de uma forma virtual, né? Então, a gente coloca ali uma planilha, e vocês que tiverem seus LinkedIn, né? Se quiserem se conectar com os participantes aqui, né? A gente só clica ali no link, abre a planilha, você põe seu nome, né? A empresa, instituição que representa e o LinkedIn para se conectar na sequência, né? Então, a gente também proporciona isso, né? Então, o objetivo também do Chimatalks é network, é geração de negócios, né? E pode ser feito isso de uma forma virtual também, né? Já convido também o professor Chimalski, então, que é professor, é empreendedor, empresa incubada aqui no Orion, né? Que passou por esse processo, né, de transformação, né, de uma tecnologia para um produto, né? E, professor Chimalski, seja bem-vindo e fique à vontade aí também. Então, boa noite a todos, boa noite aos talkers, aos internautas aí que estão acompanhando online, né? Um pouquinho de mim, sou professor do CAV UDESC, Departamento de Engenharia Florestal, sou engenheiro cartógrafo,
tenho mestrado e doutorado na área de ciências geodésicas e trabalho lecionando e pesquisando e com projetos de extensão há 20 anos já nas universidades, né? Antes aqui do CAV, trabalhei na UNC, seus diferentes campos universitários do contestado, também ajudei na UNO Chapecó e também na FURB, tá? Trabalho no programa de mestrado, no qual tenho desenvolvido bastante a parte de pesquisa, mas tenho também projetos de extensão. E aí, no ano de 2017, tive a felicidade de me inscrever no edital lá do Sinapse da Inovação. Então, na época, conheci o Gil, né? E a gente teve a ideia, vamos transformar essa questão num possível negócio. E escrevemos o projeto na Sinapse, o projeto foi aprovado. Em 2018, houve a contratação, e aí nasceu a Kinon, que a gente está batalhando. Além do Gil, tem mais 2 sócios lá atuando na empresa, né? Eu acho que essa parte de inovação é uma época bem oportuna para transformar o conhecimento da universidade em novas tecnologias, em benefício para a sociedade, né? Então, está bem em voga essa questão, as próprias linhas de financiamento, editais de financiamento estão atendendo bastante isso, né? Então, acho que espero estar contribuindo aí com essa temática e trazendo um pouco do meu conhecimento, né? Aqui não é meu primeiro CNPJ, na verdade é meu 4º, né? Então, eu tenho um sanguíneo de empreendedor aí e gosto de estar discutindo sobre essa temática. Legal, professor, bem legal. Então, como você falou, a gente acaba já se conhecendo há um bom tempo, né? Somos sócios aí, né? E passamos na pele essa transformação, né? Então, é um processo, né? Mas para quem tem o sangue, né, de empreendedor, como você falou, né, e acredita no projeto, não desiste, né? Então, é um processo, são algumas etapas a serem vencidas, né? E como você falou, a gente está conseguindo aí avançar, né? Entre sair da universidade e virar negócio, e virar produto, né, tem um caminho bem árduo. Uhum. Legal. Já chamo então o Pedro, que é nosso convidado, indicado pela CAT, né, que passou por essa experiência também, né, de ter um TCC, uma linha de trabalho com um TCC, e desse TCC virar uma empresa, né? Então, Pedro, também obrigado pela sua participação aí. Fique à vontade aí pelos seus comentários. Legal. Boa noite a todos. Prazer aí estar participando desse talk. Então, eu sou o Pedro, sou catarinense com pais gaúchos, então estou aqui tomando meu chimarrãozinho também. Já passei bastante aí pela região de Lages, né? Inclusive visitei o Orion ali final de 2017, início de 2018, não lembro exatamente a data. Acho que estava bem no comecinho do ambiente, um espaço super bacana, né? Então, contando um pouco da minha trajetória, assim, eu não tenho tanta experiência quanto o pessoal que se apresentou antes, tá? Minha carreira tá no início, digamos assim, mas eu fui uma pessoa que desde do começo da vida eu sempre gostei muito de fazer negócios, né? Fazer uma geração de valor para outras pessoas e ter uma remuneração com base nisso. Fui muito incentivado pelos meus pais também, desde de pequeno, a ter esse tipo de comportamento. Então, durante todas as cadeias aí escolares, eu tentei desenvolver projetos, né? Durante a faculdade, trabalhei em algumas ideias e no final no início de 2017, na verdade, eu e mais um colega, inscrevemos um trabalho que a gente vinha desenvolvendo para um programa de inovação da USP, até vou deixar os links aqui no chat depois, que incentivava TCCs do Brasil inteiro a se transformarem em negócios, né? Então foi um projeto super bacana que a gente participou, e eles nos trouxeram um conceito que foi um conceito muito importante para a nossa vida empreendedora, né, que provavelmente foi uma das razões dos meus projetos anteriores não terem dado certo, que foi, como a professora Carla comentou, sair um pouco dos prédios, né, sair e conversar com as pessoas para resolver problemas de pessoas reais, né.
Então, isso foi um negócio super bacana para a gente. Eles nos passaram toda a metodologia Lean durante 6 meses. A gente entrevistou mais de 80 pessoas antes de escrever qualquer linha de código, desenvolver qualquer projeto, né? Trazendo um pouco aí sobre a minha formação também, né, que eu acabei esquecendo de falar. Trabalhei, sou formado em engenharia eletrônica, né? E o projeto que a gente desenvolveu de TCC foi uma ferramenta para identificar buracos em rodovias, né? Isso, a partir das entrevistas que foram desenvolvidas aí em 2017, a gente, claro, o TCC ele serviu como base para essa pesquisa, né? A gente acabou adaptando muita coisa nisso, focando muito mais na linha de software do que de sensoriamento mesmo, mas focando, não falando agora de tecnologia, né, focando em resolver problemas reais dos clientes que a gente estava trabalhando. Então, a solução hoje faz 2 anos que está no mercado, né, 2 anos e meio. A gente iniciou a operação em janeiro de 2018, tá? E a gente está com mais de 5.000 quilômetros de rodovias utilizando a plataforma. Foi um levantamento que eu fiz aí recentemente para uma outra apresentação, e são mais de 10 estados do Brasil, né? Então, saímos aí de Santa Catarina para ir tentar conquistar o Brasil, depois, quem sabe, aí internacionalizar também o negócio, né? Então, basicamente, assim, da trajetória de empresa, né, acho que eu contei um pouco aí para vocês. A gente iniciou nesse programa de inovação, a gente passou por outros programas também. O ambiente de Santa Catarina para inovação e tecnologia tem se mostrado muito favorável, né? Tem diversos programas aí, a CAT é muito incentivadora, o governo do estado é muito incentivador. Então, isso fomenta muito inovação, desenvolvimento tecnológico do Estado, e a gente surfou um pouco dessa onda, né, e atualmente a gente está aí trabalhando dentro do MidTech, dentro do Link Lab, que são programas da ACAT, né, que acabam se correlacionando também com programas de outros municípios, como é o Orion, né, e, bom, estou hoje aqui tentando trazer um pouco da experiência que a gente viveu. Também estou aqui para aprender muito com o pessoal que está me acompanhando aí na palestra, mas acho que seria isso, assim, de uma contextualização geral. Vamos dar sequência aí nos trabalhos, e obrigado de novo pela oportunidade de estar aí nesse ambiente também. Valeu. Perfeito, Pedro. Muito obrigado das suas palavras aqui. Pessoal que quer participar também, pode mandar ali no chat, quero fazer uma pergunta, ou se quiser mandar pergunta pelo próprio chat, fiquem à vontade, né? A gente vai repassando aqui, né? Para esquentar, digamos assim, o debate, eu já posso iniciar com uma pergunta, né? E acho que o Pedro já deu umas sugestões ali, né? Mas a pergunta que vai a todos os talkers também, né, seria mais no sentido, por onde começar, né? Então, às vezes chega naquele momento final, né, do curso ali, os acadêmicos acabam não sabendo muito o que fazer, né? Às vezes tem um já determinado, né? Para quem está nesse momento ainda, assim, de não saber muito bem o que fazer, que caminho vocês dão, assim, e ele sabe que quer virar uma empresa, mas não sabe muito bem o que quer fazer ainda, né? Quais são as dicas que vocês dão para esses acadêmicos acabarem se decidindo, né, por qual que caminho seguir, para onde que eu vou, né, já pensando numa próxima etapa, que seria, né, uma própria transformação disso em um negócio? Entendi. Deixa eu abrir aí a porteira, né, como diz o outro aí, para esquentar. Eu vejo que muito vai justamente você entender qual o problema que você vai resolver, né? As pessoas às vezes ficam concentradas no meio, usar a tecnologia A, B, ou C, ou D, vou fazer tal coisa, enfim. E muitas vezes ela não se concentra em qual problema ela está resolvendo para a sociedade, para o setor produtivo, enfim. Está muito focado na solução, para que ela vai ser criada, qual o valor agregado nela,
né? Qual o tamanho de como você pode proliferar essa solução, como tu pode depois monetizar ela, porque às vezes você vai ter uma ideia que é muito boa, até soluciona um problema, só que ela é inviável, por exemplo, financeiramente. Ou então é uma boa solução, mas tem várias outras já consolidadas no mercado. Enfim, ou ela é uma baita solução, só que é para ti e para 2, 3 pessoas que estão envoltas no projeto. Na verdade, ela não acaba não atingindo muitas pessoas, né? Para a área da computação, uma das coisas que eu sempre fiz com os meus alunos, principalmente em engenharia de software 1, 2 e 3, quando eles trabalham exatamente na concepção de sistemas de computação para solucionar um problema, eu sempre falava para eles, na área da computação, daí, que eles são meio para determinadas soluções, e os problemas estão nas áreas. Então, se eles quisessem ter boas ideias, que em vez de eles ficar, às vezes, conversando nerdês um com o outro, vai papear um pouco com um amigo que é advogado, um que é arquiteto, o outro que é engenheiro civil, o outro que é médico, enfermeiro, porque justamente lá, e no dia a dia dessas pessoas, é que reside as necessidades de serem solucionados, de problemas a serem solucionados. Então, você tem que treinar o teu olho, calibrar ele para observar problemas que estão ocorrendo e que podem ter soluções. Então, a melhor coisa do mundo para se fazer, para quem está procurando ideia, é se relacionar com outras pessoas de outras áreas e procurar entender como é que é o trabalho dela, como é que tu faz isso, como é que faz aquilo, sabe? Uma boa dica é assim, ó, tem um amigo profissional e ele está hiper estressado por causa da profissão dele, ótimo, então ali tem um monte de problema. Então ali talvez tenha um monte de coisas que vocês possam criar. Gil, posso fazer um complemento ao que o professor falou? Eu acho extremamente bacana essa visão, porque até um conceito que eu comecei a fazer dentro dos meus pensamentos depois, né, de ter conhecido essa metodologia, é que a tecnologia ela vem para resolver um problema da sua empresa, né? O problema da pessoa, se tu for lá para a empresa dele resolver o problema pelo preço que ele quer, tá tudo certo, né? Ele só quer que aquele negócio saia da frente dele e chegue o resultado para ele. A tecnologia ela vem para resolver problemas de processos internos, ou seja, como é que eu faço essa solução ser entregue num valor que o cliente possa pagar por isso, né? Então, é basicamente isso. Só vai existir cliente se tu estiver resolvendo um problema para ele, se estiver entregando resultado. Então, a tecnologia ela vem para tornar isso aí possível, né? Para viabilizar esse negócio para o teu cliente. Mas se tu fizesse na mão e cobrasse o mesmo preço, para ele o resultado ia ser o mesmo, entendeu? É claro que é muito bonito falar de tecnologia, isso brilha os olhos, né? Mas quando a gente fala de colocar uma ideia em prática, essa é a primeira premissa que a gente tem que colocar em consideração. Tá? Com certeza. Fala, eu gosto muito da ideia de resolver problemas, também tinha pensado nessa perspectiva, mas muito também de ouvir quem já passou por isso. Então, casos de sucesso e casos de fracasso, principalmente quem já fracassou, porque realmente não é um caminho tão simples, né? Tão fácil. Às vezes as pessoas também já têm uma ideia e aquilo já foi feito, e aquilo já existe, ou já existe de forma mais viável financeiramente, por exemplo. Então, vale a questão de ouvir casos de sucesso e de fracasso, sim. Eu acho importante ouvir o caminho que os empreendedores fazem. Então, a gente também tem essa questão de oportunizar, né, os alunos a ouvirem o que casos, né, de gente que já foi para o mercado, quebrou, assim, como é que foi o caminho, né, o que acontece, a dificuldade, até na relação familiar que se impõe em todo esse caminho. A questão também, eu acho importante reforçar, a questão de parceria, né, com quem que você consegue fazer isso sozinho? Né? Você já pensou nisso? Você quer ter uma empresa? Você vai sozinho? Não. Quem que é o teu sócio? Né? O teu sócio é o cara do negócio ou é o cara da tecnologia?
Então, tem que ter perfis complementares, então, para esse que vai, quando você pensa em tirar uma ideia do papel, né? Pensa num parceiro que vai te complementar. Eu acho que essa foi uma dica que eu ouvi também de um empreendedor que teve sucesso em função disso, né? São perfis complementares. Quem que você tem que ter na sua empresa que tem que ser seu sócio e quem que você pode contratar no mercado. Então, já dá para pensar nisso também. Essa questão de plano de negócio, né? Tem muita gente que não gosta de falar de plano de negócio, né? Não gosta de ouvir falar nisso, mas é uma forma de tu parar e pensar na tua ideia e poder te planejar e entender como é que funciona para o mercado isso. Que bacana tu falar sobre essa questão, Carla, de fracasso, né? Essa palavra é muito forte na nossa cultura, né? Para o brasileiro, se colocar à disposição de errar no empreendimento, ser julgado socialmente, né? Enquanto lá fora tem um significado totalmente contrário. Eu vi aqui o Chimalski falando sobre os seus vários CNPJs, eu trilho o mesmo caminho, eu nunca paro, sempre estou empreendendo, né? Estou empreendendo atualmente, fora do Brasil, os dois são aplicativos nos Estados Unidos, mas nunca paro, nunca pode parar, e não é a falha, na verdade é um aprendizado, você passa por aquilo, você agrega aquilo no seu conhecimento. Óbvio que persistir nos erros seria uma sandice, né? Mas é a vivência, o ser humano ele passa, ele cresce, né, aprendendo com os seus erros. Infelizmente, na nossa cultura, a gente criou toda uma aversão a falhar frente à sociedade que não existe lá fora, diga-se de passagem. Muito pelo contrário, esse é o bom, é o cara que nunca para, né, que sempre está evoluindo a partir desse perfil que tá natural nele, esse comportamento, né? Isso aí realmente é muito pertinente. E sobre falar assim, plano de negócio, eu gosto muito, talvez o Pedro, que é da área também da tecnologia, aí vai saber o que é isso. Uma das coisas que eu digo muito também para os alunos é procure o menor produto viável, né, o MVP. Às vezes, na busca às vezes a gente busca sempre o ideal, né, e a gente esquece que entre o péssimo e o ideal existem vários resultados que tu pode conseguir. Talvez um resultado diminuto, mas que gere valor, um produto mínimo que tu consiga já colocar e botar ele testado no mercado, às vezes vai te trazer experiências incríveis e vai te acelerar incrivelmente. E as pessoas têm muito medo disso, têm medo de falhar e têm medo de se testar com produtos pequenos. Eu vejo até que está muito entrelaçado essas questões da nossa cultura. Na área da tecnologia já é uma técnica, né? Lançar o teu MVP, teu menor produto viável, logo em determinadas etapas, para ver se o mercado absorve, como é que ele reage, porque quando a gente desenvolve uma solução, é que nem mãe olhando para o filho. A minha mãe disse que eu sou lindo, eu sei que ela só fala isso por amor. É a mesma coisa quando a gente cria uma solução, né? A gente acha maravilhosa. Às vezes tu vai botar no mercado, todo mundo olha e fala assim, não, isso aí não vou pagar nunca por isso. Enfim. E até falando sobre o MVP e conectando isso um pouco com o plano de negócios, né? O que o pessoal que está... Assim, não existe nada que tu vá desenvolver que tu não tenha um plano. Se tu não tem um plano, não vai sair do lugar, entendeu? Então, assim, o plano de negócios foi muito batido por pessoas que estavam promulgando a inovação por um momento, mas eu entendo que, assim, o plano de negócios, ele é de extrema importância, talvez não no modelo tradicional, lá, quando o pessoal vai fazer uma empresa do zero, e uma empresa já mais tradicional, com um mercado mais bem conhecido, que ela consiga aplicar as metodologias de gestão direta, mas, assim, o plano de negócio da inovação, ele é um plano de negócio que ele vai sendo construído junto com o que tu está fazendo. Então, tu define premissas, define hipóteses do que tu quer validar dentro do mercado, e esse é o teu primeiro plano. Como é que você vai validar essas coisas? Então, tu define ali quais são os testes que tu tem que fazer, que aí a gente entra no conceito de MVP, né? Para que tu valide e descarte, esse mercado eu não consigo fazer, esse mercado eu não consigo fazer, esse mercado aqui talvez eu tenha uma oportunidade. E aí tu desenvolve um pouquinho mais,
e daí, agora eu estou gerando valor para esse mercado. Será que tem tangibilidade para manter minha solução viável? E aí agora, poxa, eu estou com um monte de problema operacional aqui, eu preciso otimizar para eu conseguir entregar mais rápido para o meu cliente e escalar melhor o meu negócio. Então, agora eu vou avançar ainda mais em tecnologia para deixar esse negócio extremamente viável. Então, são esses conceitos, né? Até tem algumas citações que o pessoal fala, né? Faça inicialmente coisas que não são escaláveis, tu não precisa fazer uma coisa escalável do começo, né? Depois que tu validar que aquilo lá gera valor para pessoas suficientes para tu precisar escalar teu negócio, aí tu faz isso, entendeu? Então, isso tudo vai fomentando um plano de negócios que vai sendo moldado conforme o crescimento e amadurecimento dessa inovação, né? Porque essa é a grande diferença entre empresas que estão desenvolvendo inovação e empresas que são tradicionais. A empresa tradicional, ela consegue ter um mercado mapeado, ela consegue ter todas as informações que vão ser utilizadas como base desse plano de negócio que a gente vai inserir ali. A empresa inovadora não tem isso, e o foco dela não é fazer isso, é verificar se faz sentido ela começar o negócio. E precisa fazer isso da forma mais rápida possível, né? Então, é de extrema importância vocês terem um plano de negócio para começar, só que esse plano de negócio não seja tão complexo quanto são os planos tradicionais. Então, basicamente isso, né? Eu acho que é tudo válido, as ideias são bem bacanas, né? Mas a gente tem que voltar até um pouquinho para trás, né? Uma coisa que eu percebo não só da UDESC, mas das universidades como um todo, né? A questão da inovação ainda, do empreendedorismo, ela não é dada a devida importância dentro dos cursos de graduação. Então, é bastante comum você chegar no quarto ano, na 8ª fase, o acadêmico sabe as técnicas, etc., mas não está bem claro para ele o que ele vai fazer, sabe? Então, sabe-se da pesquisa, sabe-se da extensão, mas falta mostrar para eles também que a pesquisa pode se tornar um negócio, que a extensão, a busca de projeto pode se tornar um negócio, né? Então, no meu ponto de vista, falta isso ainda na universidade. Eu, como professor, eu também me culpo, né, por isso. De que forma que a gente pode estar aproximando mais o acadêmico, né? Um mês atrás, 2 meses atrás, vendo uma entrevista de um médico de um curso de medicina de São Paulo, me espantou lá que eles fizeram uma pesquisa no 2º ano do curso de medicina, quantos queriam ser empreendedores? 40%, né? Se eu for fazer uma pesquisa dessa no curso de engenharia florestal, por exemplo, talvez 10%. O que está faltando para incentivar esse espírito empreendedor para que se comece quanto mais cedo melhor, né? Aí o próprio acadêmico vai buscando uma formação diferenciada, não só através das disciplinas, mas através de cursos de extensão, vai tentando identificar um possível mercado, a própria questão de estágios, né? O curso, não sei como é que é o curso de computação lá que o Meyer trabalha, esse é mais noturno, mas no caso da engenharia, é um curso semi-integral, né? Então, a gente tem que começar a tentar bolar maneiras que o aluno já comece desde o início do curso a ter contato com o mercado, e aí, a partir disso, ele vai começando a desenvolver esse espírito empreendedor, a enxergar as oportunidades, né? Sempre se fala em inovação, está se associando com tecnologia, e não é só tecnologia, né? Esses dias estava vendo a tese de um médico alemão de 1998, 7 páginas, um artigo científico. Tá? O que é o artigo do cara? O que foi a tese? Ele desenvolveu um novo corte cirúrgico. Uma tese de doutorado, né? Então, aqui no Brasil tem essa noção, né, que tem que ser hiper complicado, então acho que lá atrás a gente tem que começar a quebrar essa questão desses paradigmas. Eu vi que tem um professor, acho que, não sei se é o Leandro, acho que ou é o Pedro, que é do Senai, né? O próprio curso técnico, a gente está buscando isso nos cursos técnicos brasileiros, então está faltando algo lá na base, sabe, para que se planta essa sementinha já no começo e não no final do curso. Acho que é bem nessa linha mesmo, Marcos, mas eu gostaria de voltar ali na parte de experiências. O teu áudio está um pouco baixo aí, não sei se é só comigo. Melhorou? Sim. Obrigado. Então, voltando nessa parte aí de experiências, né, veio uma pergunta aqui no chat do Felipe Pasqualin. Ele jogou uma pergunta aí para os talkers de hoje.
Depois de um maior amadurecimento profissional e agora olhando para o primeiro projeto de cada um, vocês teriam algum erro que vocês cometeram lá no início e que hoje vocês não cometeriam mais? Bem, o meu eu acabei falando ali durante minha fala, que foi exatamente, eu vi a pergunta do Pasqualin, já ia até responder, foi exatamente a questão de não criar um primeiro produto viável, mínimo a ser testado pelo mercado, né? A primeira vez, o primeiro empreendimento, eu tentei fazer a coisa mais perfeita e ampla do mundo, e no fim se gastou, vamos dizer, 2 anos desenvolvendo o software e no fim só sobrou estresse e decepções. Então, e muito aprendizado, obviamente. Então, esse é um erro que eu nunca mais cometi, o Pasqualin. A partir disso, eu comecei a trabalhar principalmente testando o empreendimento desde do momento da concepção da ideia da solução, do desenvolvimento do plano de negócio, dos primeiros protótipos e para a solução. Também conversando com a professora da UDESC, a Gabriela Mager, a gente fala muito da ausência, às vezes, do pensamento de design, que a gente também tem essa ausência no Brasil. São vários fatores que levam a esse cenário, professor Chimowski. Essa questão do medo de falhar faz com que as pessoas queiram empreender menos, não ter um pensamento disruptivo de design também faz com que as pessoas olhem apenas para o seu mundinho e não pensam na utilidade, em como que isso pode ser mais amplo, como isso se encaixa em um cenário global. Então, são vários fatores. E o MVP, como eu falei também, que acaba influenciando bastante. Mais alguma sugestão, pessoal? Bom, eu acho que eu posso comentar um pouco também. Tive experiências passadas menores, mas acho que são válidas aí de serem comentadas. De todos os projetos que eu tinha feito até então, eu não tinha feito esse processo de descobrimento de cliente, tá? Descobrimento de consumidor, descobrimento do valor que eu estou tentando entregar para as pessoas, ou que eu preciso entregar para receber algo em troca. Então, acho que isso foi uma coisa que mudou minha mentalidade por completo. Hoje, quando a gente vai fazer até mesmo roadmap de produto, ou vai fazer desenvolvimento de produto, a gente sempre pensa em quem que pode utilizar isso e pergunta para as pessoas se elas têm esse problema, né? Não pergunta se elas utilizariam uma ferramenta, porque elas ficam envergonhadas em dizer não. Mas pergunte se ela tem um problema e quanto que esse problema afeta ela. O pessoal comenta que o cliente do cabelo pegando fogo, né? Pode apagar até com pedra o fogo do cabelo, porque se não apagar vai morrer queimado, né? Então, esse é o conceito aí de buscar um consumidor final aí para utilizar a solução que eu estou pensando em desenvolver. Acho que esse foi o erro que eu mais cometi, né? E até fazendo um complemento, daí agora mudando um pouco de assunto, tá, pessoal? Mas fazendo um complemento ao que o professor Chimowski falou, de fato, a universidade, ela tem avançado bastante no quesito inovação, tá? Mas desde o princípio, desde o ensino básico, a gente já vem com uma grade muito fechada, tem certinho ali as coisas que a gente precisa fazer, para se formar, tem o caminho a se seguir, a estrutura de aulas é muito padrão, né? E as iniciativas que a gente vê, os locais em que a gente enxerga que a inovação está sendo mais proliferada, digamos assim, são exatamente locais que estão quebrando esse tipo de paradigma, né? Então, deixando matérias um pouco mais abertas, porque a gente sabe que são pessoas que têm perfis mais abertos, tendo projetos em equipe, como comentou a professora Carla, é extremamente importante que a gente tenha equipes complementares dentro de uma empresa, tá? E equipes de sócios mesmo que a gente fala, porque tu precisa de alguém que vai pegar junto contigo no final de semana quando o negócio estiver
estragado, ou o cliente estiver ligando dizendo que não está funcionando, sabe? Então, esse tipo de perfil dentro da tua equipe para aguentar a pressão de empreender também é bastante importante, e as universidades, elas estão olhando, devagar, mas estão olhando cada vez mais para esse lado, de dar mais liberdade para justamente criar esse perfil criativo que o professor Maier comentou, né? Então, acho que uma contextualização das 3 falas, eu enxergo isso, né? O perfil da universidade precisa mudar justamente em dar mais liberdade para os alunos serem criativos, né? Ter uma grade de disciplinas aí que pode ser um pouco flexibilizada, claro que os básicos a gente tem que sempre adotar, né? Mas no final do curso ali, quando o cara está se especializando, buscar e ter opções de áreas mais específicas, né? Também o incentivo que vocês vêm dando, a gente enxerga que não são todos os professores, mas também tem essa contribuição dos professores complementarem, dizendo para os alunos que precisam resolver problemas, né? E não olhar só para a tecnologia, e lembrando que são alunos de perfis diferentes, então tem aluno que só quer pegar o problema e resolver, né, e pode ser aluno que quer descobrir esses problemas, então, mais ou menos isso, mas o Leandro quer complementar aí, né? Pode falar aí, Leandro. Desculpa, eu estou monopolizando o negócio aqui quase. Não, eu só quis garantir minha vez aqui, porque eu imagino que, assim, é a discussão de alto nível e a gente acaba, assim, querendo contribuir e também, às vezes, colaborar. Eu acho que essa tua fala de você dar liberdade enfim, nas ementas, nas grades curriculares e favorecer é muito bacana. Mas acho que o ponto-chave nisso também é você ter um corpo docente que esteja preparado para fazer isso, né? Então, assim, o aluno, ele tem chegado com esse gás, na minha opinião, né? E os professores precisam também, de certa maneira, se readequar. E só para fazer um comentário, eu acho bem bacana, dia 28 agora saiu o resultado do Pro-Eventos da segunda fase da FAPESC. E eu, por um acaso, vi só hoje. Mas, assim, ó, o quanto tem de título de evento, assim, totalmente diferente, e se a gente olhar uns 3, 4 anos atrás, a gente não encontrava. Então, assim, eventos internacionais, conexões com empresas, que geralmente as universidades tinham muita dificuldade de fazer o privado entrar dentro dela, né? Então, assim, achei muito bacana. Inclusive, até a minha instituição ali, que hoje eu estou como Uniarp aqui, vários projetos inscritos, fiquei bem contente. Então, eu acho que também passa por um caminho que os professores precisam entender que isso é importante também, né? Completando aí, Leandro, esses tipos de incentivos, fontes, cada vez vai aumentar mais, porque conforme você vai ativando as regiões, vai ativando suas inovações e as temáticas de inovação e empreendedorismo começa a tomar uma maior força no Estado, a necessidade é de preenchimento de tais setores. E só para completar também o que foi falado bastante aí dessa necessidade disso se espalhar dentro das universidades, no meio acadêmico, não tem outra forma, tem que ter alinhamento pedagógico, os professores têm que pensar em projetos transversais, como o cara lá da tecnologia, ele pode falar com o cara de outra área de gestão, da área da nutrição, enfim, da área das engenharias, tem que botar esse pessoal tudo junto. As universidades, às vezes, gastam um grande esforço, se empenho em valorosos eventos, mas se a gente parar e pensar, são extremamente focados apenas ali, né? O pessoal da saúde faz seu evento da saúde, o pessoal da engenharia civil faz o seu da engenharia civil, o pessoal da... Ninguém bota o pessoal tudo junto para pensar e fazer grandes eventos de cunho de inovação e empreendedorismo, né? E deveria ter bastante isso. Então, por exemplo, lá na universidade a gente teve uma experiência de que foi, como eu já disse, pegar as disciplinas de engenharia de software, 1, 2 e 3, e ele promover já a submissão para a incubadora. Então, já acontecia. Então, todo final lá de semestre, tinha a banca lá das incubadoras e pelo menos 20 projetos que batiam a porta lá, todo semestre. Então, por aí, tu levava a pessoa que às vezes estava fazendo aquilo por uma obrigação acadêmica, mas tu sempre tinha a seleção natural da inovação e do empreendedorismo e bons projetos que iam surgindo. E aquilo vai virando uma cultura, né? Então, a jornada de 1000 léguas começa com um passo, ela não vai acontecer da noite para o dia, né? É uma jornada, uma longa caminhada, mas tem que existir esses pontos de conexão nas grades, nos eventos, né? E tu começar a promover esses inputs aí, porque vai virando cultura assim.
Uhum. Só para contribuir com relação ao empreendedorismo, eu concordo que realmente as universidades tinham que dar, né, esse passo, mas bate numa questão curricular aí, em toda a questão de cumprimento, né, base curricular que tem que cumprir e tal, e ainda não conseguiu se dar essa virada. E aí o que acontece são ações isoladas, né, como o professor Meia falou, assim, disciplinas, professores que vão atrás daquele negócio, que motivam os alunos, que fazem algo diferente. Então, isso é o que tem ocorrido. Um dos exemplos que a gente tem é um programa de extensão que chama ESAG Kids, do professor Eduardo Jara, que realmente vale a pena se conhecer, quem não conhece e tal, que leva essa discussão de empreendedorismo para as escolas, para o nível básico, fundamental. Então, faz com que as crianças já comecem a pensar em serem empreendedoras, sabe? Já começa a despertar. Então, isso eu acho que já vem até de antes da universidade a gente ter esse despertar. Porque a gente sabe que o futuro passa por aí, né? E antigamente se estudava, já tinha saía com emprego, né? Era para ser empregado. Hoje o futuro ninguém, né? Não vai ter emprego para todo mundo. Então a gente quer mais empreendedores mesmo e mais ideias aí que possam prosperar. Eu acho que é esse o caminho mesmo, que a universidade tem que se moldar para isso, mas nem sempre ela consegue movimentar, eu digo que é esse elefante, né? Para andar assim, para dar esses passos tão rápidos. É verdade, até porque o nosso modelo de universidade brasileira e como ela é regulamentada, né, a gente sabe as dificuldades que tem, né? Mas uma das características do povo brasileiro é justamente ser extremamente criativo, né? E somos extremamente sociáveis. Então, é fácil com criatividade, se o corpo docente, através dos seus alinhamentos pedagógicos e também do próprio movimento dos estudantes se interessarem por esse tema, comprarem essa questão como opção de futuro, né? Porque a verdade é que nós todos temos que construir um futuro que a gente deseja fazer parte, né? Então, tem que ser um movimento conjunto, mas realmente tem que, muitas vezes, tirar leite de pedra. Além da questão da legislação, a própria cultura, né? Não sei como é que é o empresariado na área de tecnologia, né? Mas tem até uma certa ruptura a ser feita, né? As próprias empresas, a própria comunidade entrar na universidade, de repente você está organizando, que nem a Carla falou ali, um curso de extensão, e aí está falando com associações, com empresas, que é aí que vai ocorrer a sinergia. Imagine você organizar algum curso, uma temática interessante, e conseguir trazer profissionais mais velhos das empresas para participar, né? Então, imagine a sinergia, né? Então, são vários, é um caminho bastante complexo a ser seguido, mas acho que os primeiros passos já estão sendo dados, né? As universidades brasileiras, a própria UDESC, né? Eu vejo ali pelo CAV, pelo CCT, né? Os próprios institutos federais buscando parcerias, né? Então, acho que o caminho foi iniciado, né? Só que é uma longa caminhada e tem que ser feita, né? Então, essa iniciativa, por exemplo, de curso de extensão, são bastante simpáticos, né? A própria pós, como a gente conhece atualmente, o mestrado acadêmico, né? Mudar a concepção disso, possibilitar que pessoas que trabalham possam vir participar de um programa de mestrado, possam desenvolver suas pesquisas aplicadas às necessidades das empresas, né? Então, acho que é por aí mesmo. A própria questão do estágio tem que começar mais cedo também. No nosso caso aqui, o estágio obrigatório na 10ª fase. Eu sou favorável que o aluno, no primeiro semestre, já vá fazer um estágio numa empresa, vai ver a vivência do setor, e aí, a partir disso, que vai se criando uma nova cultura. Verdade, Timão. Imagina, né? Se às vezes um professor, um coordenador para fazer um evento do seu curso, da sua linha, né? Já é às vezes meio complexo. A gente pensa quão lindo seria, né? Fazer um grande evento onde tu botasse em equipes para sentar ali um cara da área da computação, um cara da área de engenharia, um cara da área de não sei o quê, do direito, um cara da área de comércio, da área da economia, da internacionalização, botar tudo isso aí junto para sentar e falar assim, cria um projeto aí, né? E fazer vários pela universidade. O quão complexo é fazer isso, né? É muito complexo, né? Talvez
porque ele parte de um alinhamento pedagógico, da possibilidade de tu tornar isso exequível, né? Mas eu acredito que o benefício é proporcional ao desafio, né? Fazer isso acontecer seria... A própria carreira universitária no Brasil, ela acaba premiando muito aquele professor que só trabalha com pesquisa. Tem que ser... Como é que se mede a pesquisa? Publicação em artigo periódico internacional, pronto. Então, camarada, qual que é o melhor caminho? O caminho da pesquisa é muitas vezes é uma pesquisa aplicada, voltada para a sociedade. Então, a própria concepção de carreira universitária também tem que ser um pouco repensada para valorar aqueles que querem empreender, que participam de uma extensão, enfim, isso tem que ser repensado também. Legal, pessoal. Já passamos aí quase uma hora, aí passou voando nosso Shimatalks aqui, né? É muito válido essas questões, existem diferentes momentos, né? No primeiro momento, vocês comentam ali que tem que criar essa cultura, desenvolver essa cultura, né? Seja lá no ensino fundamental mesmo, na base mesmo, todo um processo de desenvolvimento dentro do ensino médio também que precisa ser fortalecido também, o próprio ensino superior, né? Então, acredito que isso seja muito válido também, mas para aquelas pessoas que já se decidiram, né, aqueles acadêmicos que já se decidiram, há muitas ações, né, que acabam acontecendo, que é interessante se conectar, né? Tem o SW, né, o Startup Weekend, que é um movimento global, né, que em 3 dias o cara aprende tudo isso que o Pedro comentou ali, né, essas metodologias, assim, na prática e na porrada, né? Então é algo que bem desafiador e você acaba se desenvolvendo isso. Essa aproximação, né, com os centros de inovação que está sendo, digamos assim, passando por esse processo de interiorização, né, como bem o professor Meyer comentou, o professor Leandro atuando bem forte lá em Videira, né? Isso são alguns habitats que a gente acaba falando, né, que ele acaba sendo mais neutro nesse sentido, né, aproximando a universidade com o meio empresarial e o meio público, né? Então são algumas iniciativas também interessantes, né, de quem tem esse interesse aí e está buscando. Já vou passando então para a gente dar algumas das últimas considerações aí dos nossos talks, né, para a gente só encerrar a gravação, depois a gente continua, né, mas só para, se tiver mais alguma outra consideração antes da gente finalizar a gravação dos talkers. Primeiras damas, Carla. Vamos lá. Obrigada, professor Mé. Eu gostaria de reforçar a questão da resiliência. Eu acho que é muito importante estar aberto a mudanças nesse momento. E às vezes a gente vê, né, com esses... tem uma grande ideia, tal, não, você vai ter que mudar. Não, mas é isso aqui. Então a gente vê com os pesquisadores, ou quando a gente vai trabalhar com alunos, com patentes, né, com propriedade intelectual, não, essa é a melhor ideia do mundo, não, mas tem que fazer uns ajustes aqui, porque se não é viável, tal, não, mas não é assim. Então, eu acho importante essa possibilidade, assim, o empreendedor tem que estar sempre disposto a mudar, né, aberto à mudança, e ser muito resiliente. Então, esse é o meu recado final aos novos empreendedores, não desistam. Tá? O caminho é árduo, mas não desista. E a gente está à disposição aqui na UDESC. Obrigada, gente. Vou me despedindo, respondendo aqui o Afonso, que perguntou sobre o que acha do Google. Eu acho bacana, mas por início tu tem que ter cidadania americana para poder fazer esses cursos, e existem várias plataformas do gênero. Quanto mais conhecimento, melhor. E até vou fazer uma citação aí do famoso discurso do Steve Jobs, que deve estar aí no eHeaven ou no eHealth, sei lá, mas que fala sobre connecting the dots, né? Conectando os pontos. Eu quando fui fazer minha primeira formação, eu fiz em gastronomia e depois fui para computação, porque aprendi que eu descobri que nem tudo aquilo que você gosta de fazer, você vai gostar de trabalhar com aquilo, né? Mas a gastronomia me despertou todo um lado que me ajudou na computação, tá? Incrivelmente me ajudou na computação. Me ajudou a lidar com pessoas, com seus desejos, o que elas querem, a subjetividade dos desejos e por aí vai. E toda essa
caminhar da minha vida, ele me levou para onde eu estou hoje. Então, nunca ignore as experiências de vidas de vocês, as oportunidades, as pessoas que vocês vão conhecendo ao longo da vida de vocês, porque cada uma dessas pessoas, professores, colegas de sala, colegas de trabalho, às vezes eles têm uma colaboração incrível na vida de vocês que chega em um determinado momento faz toda a diferença. Então, bote para funcionar o seu plano de vida e se conecte o máximo possível. Complementando a fala do Maier, né? Às vezes são apresentadas pessoas que não nos ajudam, mas nos atrapalham, mas justamente essas que nos atrapalham é que às vezes vão tornar possível abrir uma oportunidade. Então, em cada ocasião dá para você tirar uma lição, né? Um aprendizado. Então, não é porque você é mais velho, que está no topo de uma carreira, você tem que ter humildade de reconhecer que pode fracassar, que pode errar, e ter sempre a cabeça aberta para sempre estar aprendendo, buscando novos conceitos, sabendo trabalhar em equipe. A questão do primeiro erro, hoje, se eu voltasse na minha carreira aí 28 anos atrás, 30 anos atrás, uma das coisas que eu faria melhor é a minha própria gestão de tempo, né? Você saber trabalhar com o teu tempo, saber ter uma vida pessoal, isso é muito importante também, né? Então, saber conciliar as coisas, né? E não desanimar, porque o Brasil não é para fraco não, tá, gente? Então, resiliência, coragem, um olhar sempre diferenciado e buscando aprender sempre mais. Perfeito, eu acho que o professor Chimalski falou aí a palavra que eu acho que eu mais uso como base para tudo, tá? Humildade, sempre. A gente sempre tem oportunidade de aprender em qualquer lugar, nunca se considerem o melhor de tudo, seja ouvindo um cliente que disse não para ti, seja um possível cliente, né? Porque é ele que vai te dar a linha do que tu tem que fazer lá para frente, seja a reclamação de um cara que usou teu produto e falou que não, seja, enfim, a pessoa que disse que tua ideia não pode não dar certo, usa aquilo ali como motor para descobrir por que aquele cara tá errado e levar a tua ideia para frente, ou então para, de fato, provar que tu estava errado e que ele estava certo, né? Cara, bola para frente. O empreendedorismo é isso, aprender todos os dias. Isso é uma das coisas que mais me motiva, né? O conhecimento que não para de crescer, é uma profissão, digamos assim, que todo dia é uma coisa nova, e se, como o professor Meyer citou aí o Steve Jobs, né, se tu te olhar no espelho 3 dias seguidos e não estiver fazendo o que tu gosta, muda naquele mesmo dia, porque tem que estar aprendendo, tem que estar melhorando continuamente. Então, acho que é basicamente isso aí. Sejam resilientes, como disse a professora, sejam humildes, e busquem conhecimento. Isso são características-chave aí para empreender, e busquem resolver problemas, né? Problemas, todos os dias. Acho que é aí que moram as grandes oportunidades, tá? Acho que é isso aí. Legal, Pedro, acho que puxando essa questão do problema, né, no SW o pessoal costuma falar muito que as pessoas têm que se apaixonar pelos problemas, né, e não pelas suas ideias, né, as pessoas acabam, Pedro, então isso é bem, não é só uma simples frasezinha, né, tem toda uma questão ali de construção e mindset, você entender isso de fato, né, então essa conexão, né, com outros ambientes, assim, é muito válido também, né. Existem algumas metodologias que facilitam esse caminho, né? E há muita informação, o acesso hoje, né, está bem democrático, né? Então, maiores, em alguns Shimatalks alguém falou que os 3 maiores professores acabam sendo o Google, né? Que você digitou ali qualquer coisa, ele te responde, a Amazon, enfim, esses grandes sites que acabam sendo esses grandes professores, você consegue acessar qualquer coisa, né? E como falamos também, né, esses ambientes, tipo o Orion Park, né, ele tem esse papel também, né, trabalhar em cima da tríplice hélice da inovação, né, conectando empresas, academia, né, e o poder público, né, e precisa ser mais usado, mais consumido, né. Então, está nessa ascendente aí, acho que o momento é bem legal, muito propício, né, e Orion também fica à disposição de todos aqui. Agora já passo para a IESA vai passar as orientações aqui para o nosso sorteio final. Isso mesmo, gente. A gente está com 40 pessoas agora na sala. O áudio está baixo. Leandro,
Ai, meu Deus. Agora sim. A gente está com 40 pessoas aqui na sala. Queria pedir para o Leandro sortear um número aí, de 1 a 40, para a gente ver quem é o nosso sortudo ou a nossa sortuda que vai levar um baita kit da Matching Box hoje. A Sayonara falando que quer máscara. Para quem não sabe, a Matching Box tem uma linha de máscaras aí de proteção que está entre as mais cotadas para ser a melhor que a gente usa aqui. Então, Leandro, qual é o número? Meu Deus, que responsabilidade, gente. Eu vou pegar um número aqui que é aleatório, número 10. Número 10, deixa eu conferir aqui. César Bonatti. Ele está com a câmera até ligada, ó, tá de azul. Tudo bem? Eu não sei se você é de Lages. Quiser ligar seu microfone aí para... Acho que está desligado. Obrigado. Agora já liguei o microfone. Sou de Lebon Regis, no oeste, perto de Caçador aqui. Perto de Caçador. Então, logo finalizando aqui o Shimatalks, eu vou te procurar nas redes sociais. Tu tem Instagram? Sim, o Instagram e o Face também. Então tá, se tu puder mandar um oi lá no @OreonPark, que daí a gente alinha aí a entrega. Então já estamos encaminhando para encerrar o nosso Shima Talks de hoje. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou, chegamos aí a 50 pessoas participando da edição. Também gostaria de agradecer aos nossos mantenedores que fazem possível a realização deste programa, a Turma da Árvore, AT Plus, Telecom, FAPESC e a Prefeitura de Lages. E também aos nossos apoiadores, o Sebrae Santa Catarina e a Matching Box. Agradecemos a todos que participaram. Esse Shima Talks estará disponível também no canal do YouTube para que você possa compartilhar e rever. Obrigada a todo mundo que participou mais uma vez e eu te espero na próxima edição. Tchau, pessoal. Tchau. Opa, não. Valeu, pessoal.